Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre Uma Jornada para Arcturus. Esse livro é da editora Novo Século, mas eu recebi ele pela caixinha da Escotilha. O autor é David Lindsay e a tradução ela foi feita por Alcebiades Diniz. Então eu não fazia ideia de como seria essa jornada de leitura, mas antes de começar eu já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem aquele joinha e ativarem o sininho para não perderem nenhuma novidade, tá bom? Se você tiver interesse em ajudar o canal, sempre tem o link aqui embaixo da Amazon, compre com ele porque assim você me ajuda muito, tá? Então, antes de começar, eu queria ler pra vocês a resenha, sempre que eu finalizo uma leitura, eu coloco lá no Scoob, eu gosto de colocar assim que eu terminei, pra expressar um pouquinho do sentimento que eu tive com o livro. Então eu coloquei assim: terminei exatamente neste momento a minha leitura. Confesso que reina um sentimento complexo entre ter gostado muito e não ter gostado, e talvez nem ter entendido. A complexidade do livro é ao mesmo tempo controversa. Apesar de ser escrito de maneira simples, a carga por trás é densa. A leitura se arrasta em alguns momentos com eternas descrições de um mundo repleto de paisagens distintas e pessoas diferentes. Contudo, são os diálogos que fazem a história correr com seu objetivo. Uma Jornada para Arcturus é um livro filosófico. Talvez, na minha ignorância, ele não tenha conseguido alcançar seu objetivo e refletir sua totalidade, mas mesmo assim recomendo a todos que pensam em uma leitura completamente diferente. Então aqui já dá para vocês saberem mais ou menos o sentimento que eu tive ao ler Uma Jornada para Arcturus. Então, do que se trata esse livro? Aqui a gente vai conhecer o personagem principal, que é o Masku. Juntamente com ele existe um amigo, que é o Nightspore, tá? E eles estão no meio de uma sessão médium ali, a princípio, vendo um grande médium materializar alguns espíritos. Então ele realmente, efetivamente faz isso, ele materializa ali aquela persona, e durante um tempo essa persona fica ali, as pessoas ficam realmente impressionadas. É um grupo muito pequeno que está acompanhando essa apresentação, pessoas realmente importantes, e Masku tá ali. Eu meio que não entendia o motivo dele estar ali. Me parece que ele também é um médium, mas é uma pessoa de pouca importância, vamos dizer assim. E de repente, durante essa sessão, entra um homem chamado Craig e finaliza com ela bruscamente. Logo em seguida, o Craig faz uma proposta aos dois, ao Masku e ao Nightspore, para que eles viajem para Arcturus, que é um planeta distante onde é banhado por 2 sols e onde existe tormenta, um lugar específico ali. Até então, o começo ele foi bem tranquilo, Quando a gente chega em Arcturus é que a história começa a ficar um pouco mais complexa, Então, num primeiro momento, o Craig marca um horário, um lugar específico para que eles possam fazer essa viagem. O Masku, ele tá muito ansioso para essa chegada, para essa viagem, para essa aventura, enquanto que o Nightspore, ele é muito calado, muito introspectivo e parece que já sabe muito do que vai acontecer ali. E eu fiquei até desconfiada de quem seria esse Nightspore no começo do livro, porque ele não apresentava emoções, Então isso foi muito complexo. O Craig, ele demora ali para chegar, para eles iniciarem essa viagem, e fica aquela dúvida, do porquê dessa demora. Mas enquanto ele não chega, Masku, ele faz algumas coisas ali na região, ele come, ele bebe, ele tenta atravessar lugares e chegar a lugares, mas chega Craig e eles iniciam a sua jornada. Só que durante a viagem, o Masku, ele sofre ali um mal súbito, ele desmaia, não se sabe muito bem o porquê, e quando ele acorda, ele já está nesse novo planeta. Desde o começo, o Craig fala que Masku não voltará para a Terra e que apenas ele e o Nightspore
retornar não. E Masku, ele tá com esse sentimento de que realmente ali para ele será o fim da sua jornada e de que ele não vai precisar fazer mais nada além da sua vida, a não ser viver ali em Arcturus. Quando ele chega, ele não consegue se levantar. É como se o mundo fosse muito pesado. Para mim, seria algo como se fosse a gravidade mesmo ali de Arcturus, que é tão pesada, tão consistente, que o Masku, ele não tem, com o seu corpo, né, de humano, essa habilidade de conseguir se levantar e iniciar sua trajetória. Mas ao longe ele vê uma mulher que tem alguns membros a mais, né? Na realidade é um membro, é como se ela tivesse um braço que sai do peito aqui, né, dela. E o nome dela é Joinvida e ela chega ali e cumprimenta o Masku. Ela fala que já estava aguardando a sua chegada e que ela e o marido dela estavam esperando ele e que ele precisa fazer uma transfusão de sangue, os dois, para que ele possa iniciar essa jornada e que ele consiga se levantar, para que esse peso saia de cima dele. Quando eles fazem essa transfusão ali no começo, né, desse início, ele percebe que ele também possui esse membro a mais ali, né, no seu peito, e que esse membro traz para ele algumas habilidades. Logo em seguida, eles iniciam a sua jornada. Joinvida mostra o caminho para ele e eles vão indo, só que toda vez que tem que ocorrer essa troca de transfusão ali de sangue, a Joinvida também sente o peso do mundo nas costas dela, já que ela tá com o sangue do Masku, enquanto ele está com o sangue dela, né? Existe uma peculiaridade ali na água também, que é algo como se fosse revitalizador e algo extremamente puro, e a gente vai conhecer esse casal, né, que está acolhendo o Masku e o quanto eles são espiritualizados e eles acreditam que existe a necessidade de respeitar todas as vidas. Então o único alimento deles é a água, eles só se alimentam disso. Existem pontos como eles não quererem ter filhos porque eles acham que todos os seres vivos ali seriam como filhos e eles não precisam ter esse sentimento egoísta de ter um próprio. Então são coisas que o autor vão colocando ali desde o princípio do livro, que você já vai começando a perceber o que é e que realmente é um livro de jornada, tá? Então logo depois Masku já decide que não quer ficar ali mais com a Joinvida e com seu marido e que ele precisa seguir o seu caminho e ele vai sempre rumo ao norte, né? Rumo aos dois sóis. E Joinvida pede para ele que ele não ataque outras vidas. Ele promete a ela, meio que resistente, ele fala que vai fazer o seu melhor, mas a gente vai ver ao longo do caminho que isso não será possível, pelo menos dentre as escolhas que Masku faz. Como eu disse, foi um livro que pra mim teve uma leitura lenta. Eu não sei se eu consegui compreender a totalidade dele. Existe uma grande descrição acerca dos caminhos que o Masku está tomando, né? Então, de paisagens, de como as pessoas são, e cada lugar que ele passa acaba que o seu corpo se transforma. Então, nesse primeiro momento, quando ele está ali com a Joinvida, ele tem esse membro a mais. No segundo momento, ele vai ter um terceiro olho e esse membro a mais ele já não vai ter. Então, conforme o Masku vai crescendo na sua jornada, o seu corpo também vai sofrendo alterações. Ao mesmo tempo, ele, né, não sabe onde foi parar o Craig e onde foi parar o Nightspot e por que eles abandonaram ele ali no meio de uma praia, no mundo distante, sem ele ter notícia, mas ele decide seguir a sua própria jornada e escolher o seu caminho. Esse é um livro bem complexo porque ele vai te contar a história e o que ele precisa ser dito em meio aos diálogos, mas até chegar a esses diálogos você passa por muita coisa. Então, às vezes, Masku está com um segundo personagem ou terceiro personagem que ele precisa realizar, né, algumas ações, só que até ele chegar à conclusão
conclusão desse diálogo, essa conversa que ele precisa ter. É um livro muito introspectivo, sabe? Então eu achei que isso se arrastou muito a leitura. Ao mesmo tempo que é um livro muito bem escrito, sabe? Então você consegue ter a dimensão de que ele realmente está num mundo novo. Eu acho que o maior problema para mim desse livro foi o sentimento de propósito. Masku, ele sempre vai para o norte, mas ele nunca tem um propósito realmente. Ele simplesmente quer iniciar uma jornada e chegar até o fim dela. E ele pouco se importa se ele vai ter a oportunidade de voltar para a Terra ou não, até porque a gente já sabe que já foi dito para ele que ele não retornará à Terra, mas ele não tem uma curiosidade genuína para saber se ele não vai voltar para a Terra porque ele escolheu ficar ali, ou se ele vai morrer, ou se alguma coisa na nave em que ele veio, né, que na realidade é um foguete, se eu não me engano, não quebrou e ele não consegue. Então assim, existem tantas possibilidades, mas ele pouco se preocupa com isso, ele só quer seguir o seu caminho, e é como para mim se fosse um trator que vai passando por cima das coisas, sabe? Ao longo do livro acontecem algumas coisas terríveis também, e eu sinto que ele é muito distante desses sentimentos, e ao mesmo tempo, em outros momentos, eu sinto que ele se apega muito rápido e cria um sentimento que pra mim não foi convincente, sabe? Talvez esse seja um livro, na minha opinião, que eu tenha que reler e entender um pouco mais sobre o autor, sobre a história, para conseguir ter uma completude sobre a obra, sabe? Mas é um livro que eu achei assim muito legal, e o propósito dele é esse, é você se questionar, tá? Como eu disse, esse livro é da Caixinha da Escotilha, e juntamente ele vem com o Manifesto. O Manifesto é uma revistinha de apoio, onde você vai conhecer a pessoa que fez a arte do livro, por exemplo, como que foi a curadoria, um pouco sobre a história do autor. E eu acho legal levantar um pouco sobre a história do autor. Esse foi o primeiro livro dele que ele escreveu. Ele era muito bem sucedido trabalhando num banco, mas chegou um determinado momento da vida dele que ele viu que aquilo não fazia mais sentido, e ele decidiu se dedicar 100% à escrita. Mas os seus livros nunca foram muito vendidos, e ele até passou algumas dificuldades financeiras com a sua esposa por conta disso, porque os livros não conseguiam sustentar a família. E ele morre de uma maneira muito cômica, eu acho, muito trágica, porque ele participa da Primeira Guerra Mundial, né? Então ele era muito bem sucedido trabalhando no banco, apesar de aquilo não ser o que preenchia o seu ser. Ele sai, vai para a Primeira Guerra Mundial, consegue retornar vivo, são, bem. Então ele decide seguir o seu sonho, que é ser um escritor, mas é um escritor falido, que não consegue atingir uma grande repercussão no mundo para que as suas obras consigam sustentar a sua família. A partir daí, a sua esposa tem a ideia de eles tentarem, né, ter um hotel, uma pousada, porque aí dessa maneira ele consegue escrever e eles conseguem se sustentar, que a princípio dá muito certo, mas depois fica um pouco difícil. E aí chega a Segunda Guerra Mundial, onde o David ele fica extremamente introspectivo. Ele fica trancado no seu quarto, não sai de lá por nada, às vezes por semanas, comendo e bebendo pouquíssimo, né, fazendo as suas necessidades daquele quarto. Em um determinado dia, quando ele sai, né, sei lá pra quê, a esposa dele vê que ele se transformou num homem completamente diferente e está extremamente doente. Quando ela vai ver o que é, eles levam até um médico. Era um canal, né, um dente dele que precisava ali de um tratamento que não foi feito, que virou uma infecção generalizada, tá? Atingiu o coração e por conta disso ele morreu por falta de tratamento. Então assim, a gente vê até que talvez esses livros sejam uma forma do David, né, Lynchzen, falar um pouquinho sobre as suas angústias e talvez tudo aquilo que passava pela mente dele e transportar isso aos livros. E foi somente após a sua morte, depois de muitos anos, que as suas obras
foram reconhecidas como grandes obras e autores como J.R.R. Tolkien falaram abertamente sobre o quanto ele era um ótimo escritor. Então assim, gente, eu acho que vale super a pena. Eu não me arrependi de ler esse livro. Como eu disse até na minha própria resenha, talvez seja um livro para que eu leia mais pra frente, sabe? Ele ficou dúbio pra mim. Eu não sei em que momento talvez seria o momento mais adequado para eu lê-lo. Mas ele não deixa de ser um livro muito bom, apesar da sua complexidade, sabe? Então eu acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, que eu tenha conseguido trazer um pouquinho da minha experiência aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha, porque é muito importante. Também vai lá no meu Instagram, é @diadelivro. Lá no Instagram eu sempre coloco na atualidade o que eu estou lendo, então se você estiver lendo, comenta lá que a gente pode conversar um pouquinho juntos sobre as leituras. Também fala um pouquinho sobre a minha vida, sempre lá nos stories, você sempre sabe o que tá acontecendo, às vezes tem live, é por lá que eu aviso. Compartilha esse vídeo também com quem você acha que gosta de literatura, com sua família, seus amigos. Então eu acho que é isso, pessoal. Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo. Tchau!